que podem ter, mas a grande dúvida é em relação a esse jovenzinho aqui. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, a partir de amanhã, já não é mais jogador do Vasco. Ele volta ao Aston Villa. E o Aston Villa ainda não anunciou a rescisão oficial dele. Eu conversei hoje com o staff do jogador mais de uma vez, durante muito tempo. Estão em trâmites para conseguir a rescisão. E em conseguindo a rescisão, o que não deve demorar, Felipe Coutinho vai ter essa semana a sua liberação. E aí, com o contrato de trabalho, ele vai poder viajar e jogar sábado em Natal. A dúvida, Cerdeira, mais do que o jogo sábado em Natal, porque eu ouvi hoje até de uma pessoa do staff do Coutinho, a prioridade é o jogo do dia 12 com o Botafogo, não desmerecendo o jogo de sábado, mas o importante é que ele esteja em campo contra o Botafogo. Então está se trabalhando para o jogo do Botafogo e não se apressar que ele jogue sábado contra o Montevideo Wanderers, com todo respeito aos potiguares, aqueles que lá de Natal querem ver o jogo. Porém, ele está no meio de uma preparação, está treinando, está mantendo a forma. Até uma curiosidade que eu quero ter amanhã, se ele vai treinar, porque ele passa a ser jogador do Aston Villa amanhã. Termina o contrato dele com o Vasco hoje. Só que a informação que eu dei no Twitter, e estou repetindo aqui atualizada, Felipe Coutinho vai renovar com o Vasco. Faltam pequenos ajustes, pequenos detalhes, e talvez o maior entrave seja o prazo, a extensão do contrato. Mais um ano e meio, mais até 2 anos de contrato, e já já a gente vai trazer uma informação sobre um reforço que o Vasco está trazendo, que vai causar surpresa para muitos de vocês. Mas o Felipe Coutinho está aí a poucos detalhes, como hoje me falaram, tá pontas ajustadas para ele ficar no Vasco. E eu acho que essa é uma notícia espetacular, Cerdeira. Porque para mim o Felipe Coutinho é o maior jogador do Vasco, é um craque de bola, que pegou no breu, eu acho que ele engrenou esse ano, e depois do que a gente viu o nosso amiguinho fazer ontem, que os caras endeusam, tem comparação não, me desculpe. Nível de... Alguém foi titular no Liverpool à toa? Jogou na Inter de Milão? Jogou no Bayern de Munique? Jogou no Barcelona à toa? Não. É porque foi jogador de futebol. E é bom a gente sempre lembrar, Felipe Coutinho tem 33 anos de idade. É muito jovem. E tomara que ele fique, eu acho que é um golaço da direção do Vasco. A gente aqui faz as nossas críticas e sempre vamos fazer, mas quando acontece a gente tem que enaltecer. O que você acha, Jean, em relação a esse prazo? Porque hoje eu fiquei com uma certa dúvida, porque o Coutinho tem uma intenção de ir para a Copa. Eu acho que até o meio do ano que vem, eu acho arriscado, sabe por quê? Porque senão vai cair de novo nessa esparrela desse meio do ano. Da gente precisar sentar de novo para renovar, o calendário não vai mudar, aí a gente vai perder um jogador para o segundo semestre, fica nessa dúvida do jogo do Botafogo. Enfim, o que você pensa em relação a prazo? Seria melhor fazer um contrato mais extenso, mas também tem aquilo, Coutinho tem a questão da dúvida física ou não, já superamos essa dúvida para a gente fazer um contrato mais extenso com ele. O que você acha, Jean? Eu faria um contrato de 1 ano e meio, até final do ano que vem. Porque assim, ó, até meio do ano nem pensar, Flávio. Aí nós vamos estar no meio das competições, como a gente está agora, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, resolvendo renovação do Coutinho. Então faz 1 ano e meio. O que eu tenho comigo? O Coutinho não vai jogar mais em lugar nenhum na vida dele a não ser no Vasco. É a opinião que eu tenho. Por ele, sabe? No Brasil, eu não vejo ele vestindo outra camisa. Pela identificação, o Instituto Coutinho tá aí, mora no Rio de Janeiro, cidade natal, perto dos amigos, sabe? Ele não vai querer ir lá pro Palmeiras, querer ir pro Galo. Até porque, vamos lá, eu vou falar baixinho aqui. Eu, Flávio, Cerdeira, a massa, teve essa paciência com ele pelo carinho que a gente tem. Porque o começo dele no Vasco, aquelas lesões, se ele tá em outra camisa, a chinela ia cantar pra cima dele. Ah, meus amigos, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho ele cracaço, eu quero a renovação dele e pelo menos 1 ano e meio, Flávio. Eu acho que até final do ano que vem tá de muito bom tom
para terminar um ciclo aí, ou quem sabe, quando chegar mais perto, ele presta atenção. Não sei se esse ano a gente consegue uma vaga da Libertadores, ele pode jogar uma Libertadores com a camisa do Vasco, ter o sonho dele, sabe? Enfim, eu acho que até o final do ano que vem seria de bom grado aí renovar com o Coutinho. Ô Jean, se é sonhar muito alto, hoje nós vimos um rival nosso com um goleiro de 44 anos e um zagueiro de 40. Dá ao Felipe Coutinho essa oportunidade. Coutinho, vamos jogar um Mundial daqui a 4 anos? Você vai estar com 37, cara. Vamos jogar um Mundial? O Mundial pode ser no Brasil, inclusive. Há essa possibilidade de ser no Brasil. Sabe? Então eu acho que é um plano que o Vasco deveria dar ao Felipe Coutinho. Eu concordo plenamente com você e digo de certeza absoluta do quanto que eu trabalho com jornalismo há muito tempo. O Felipe Coutinho, ele é apaixonado pelo Vasco. E ele tem gratidão pelo Vasco. Isso eu converso com pessoas próximas a ele, e não são irmãos, não são pessoas de família, não. O Coutinho tem um respeito pelo Vasco, sofreu muito esse ano com as derrotas, com as críticas, com os apelidos. Por isso que eu briguei muito por ele aqui, porque eu acho isso uma maldade. Porque eu acho que nós, brasileiros, temos um problema muito sério. A gente tem pouca memória. A gente guarda muito pouca memória daquilo que é importante na nossa vida, e o futebol, ele é importante, é cultura nossa. Então eu acho que o Felipe Coutinho tinha que ser mais respeitado, e ele não foi. Ele foi muito pouco respeitado por pouca gente. A imensa maioria respeitou demais o Felipe Coutinho. Mas ele também se pune muito. Ele se cobra muito. Ele sabe que ele podia dar mais e ele quer dar mais. Só que agora é uma outra discussão, Jean e Cerdeira. Ele está melhor. O Vasco está enfrentando aí competições em que uma pode chegar às quartas, às oitavas, perdão, que é a Sul-Americana. Outra você pode chegar às quartas, que é a Copa do Brasil. Você pode chegar novamente e no Campeonato Brasileiro se classificar para uma competição sul-americana. Ele sabe das limitações do Vasco, mas acima de tudo, ele acredita. Ele está muito consciente disso. É só a gente ver aí, cara, as férias. Passou as férias com os amigos, com os jogadores do Vasco. Coutinho, que é um cara quieto, um cara na dele, um cara muito tímido, se soltando, mais feliz, mais aberto. E isso faz muita diferença para um jogador. Eu, se sou o Vasco, o Vasco fez isso com o Ramon Dias, gente. Deu 2 anos, mais 2 anos de contrato com o cara. Faz isso com o cara. Dá um plano de carreira, porque ele não quer jogar em outro clube. Ele quer jogar no Vasco. E eu, sinceramente, acho que no nível que nós estamos aí, volto a dizer, o cara que jogou ontem lá com a 10 dos caras, porra, o melhor do Brasil, não andou em campo. Não andou. E querem comparar. Para mim, não tem termo de comparação. Dá 2 anos e mais 2 anos. Renova automático com ele, sabe? E aí faz um plano de carreira, e eu acho que tem que pagar bem. Tem que ser o maior salário do Vasco, Felipe Coutinho. O maior salário do Vasco. Tem que ser, cara. Acho que não tem pra gente discutir, porque eu vejo muita gente aqui dizendo: pagar 1,5 milhão para ele é muito caro. Caro é você pagar 700 mil ao Lloyd, com todo respeito. Agora, enquanto isso, o técnico Fernando Diniz está esperando a questão dos reforços, jogadores que o Vasco vai contratar, ou precisa contratar. E amanhã a gente deve ter, e a gente deu essa informação hoje também no X, a definição quanto ao volante Thiago Mendes. Thiago Mendes está bem próximo do Vasco, informação que eu recebi hoje de uma pessoa próxima à negociação, e ele deve assinar um contrato, e aí que vem a notícia, se fechar, de 2 anos e meio. O contrato dele será de 2 anos e meio com o Vasco. Volante de 33 anos, jogador de boa qualidade, inclusive semana passada, e quem falou não fui eu, foi um preparador físico que jogou contra ele no do Rail. Foi preparador físico do Felipe Coutinho, e você ouviu semana passada, professor Fábio Siqueira, preparador físico do Rail, que falou do Coutinho e falou do Thiago Mendes também, quem não ouviu, terça-feira passada. A gente botou o professor Fábio, não sei se o Jean chegou a ouvir a entrevista, e ele até meio ficou chateado com essa situação aí de que o futebol do Catar não prepara bem, ele até explicou pela questão do calor, por questão de tudo, enfim.
e é bom que a gente democraticamente abriu aqui o espaço para que ele pudesse se manifestar, mas fez rasgados elogios ao Thiago, que vinha jogando. O Thiago jogou até o dia 25 de maio, a decisão da Copa do Rei do Catar contra o Al-Gharafa, perderam por 2-1. Ele está livre agora e amanhã deve ter uma definição positiva, até bem próximo do acerto do contrato com ele. 2 anos e meio é a tendência desse acerto. Te surpreende, Jean, esse prazo longo de 2 anos e meio, ou vale pelo jogador, que é um jogador sim de qualidade? Recebi elogios, inclusive de Juninho Pernambucano, que foi diretor dele no Lyon, é claro que há alguns anos atrás, desse profissional, daqueles que eu conheço também, que militaram no Catar, elogiando o desempenho dele nos 2 últimos anos. Ano passado ele teve uma lesão, ficou muito tempo parado, mas é um jogador de muita qualidade e um jogador que interessou o Atlético e a São Paulo. E está vindo para o Rio de Janeiro muito por conta da influência do empresário, do Paulo Pitombeira, que fez ali uma relação muito boa com o presidente Pedrinho por conta dos jogos da seleção brasileira. E aí, Jean? Assim, primeiro de tudo, nós temos que desmistificar que ele está encostado lá. Nós temos que desmistificar isso. Tá, não. O preparador físico que trabalha no Catar, deixou claro que ele jogou a final da Copa do Brasil deles lá, né? Isso. 25 de maio, há um mês, 28 de maio. Antes disso, eu olhei uma semana antes, ele jogou uma partida lá também. Uma ele jogou 60 e poucos minutos e a outra ele jogou 70 e poucos minutos. Ou seja, a história da lesão já foi. Esquece a lesão. Esquece, isso aí não tem mais dúvida. Tá jogando, né? E Flávio, vamos lá. Como é que você se seduz um jogador desse? Ele pediu, vou chutar aqui, ele pediu 1.200.000 para assinar com o Vasco. Jogador de anos de Europa, de Lyon, de Lille e tudo mais. Aí o staff do Vasco, a direção do Vasco, diz assim, não, cara, 1.200.000 não dá. 1.200.000 não dá. Aí vai para cá, puxa daqui, puxa dali, mas espera aí. Se nós fechar a mão aqui em 900, mas a gente pega esse contrato e estica um pouco mais. Pronto. Contrato aqui, paga menos por mês e um contrato maior. Para mim foi isso que aconteceu, Flávio. Diminuíram o mensal e esticaram aí o que tinha para fazer. Ele estando em plenas condições, eu acho que vai ser um cara que vai ser diferente nesse meio de campo que o Vasco está criando. Claro que não vai parar só por aí. A gente precisa. Eu estou esperando sair da tua boca, Flávio Dias, que esse atacante de velocidade está chegando. Me ajuda, Flávio Dias, me ajuda. Diz aí que Tô atrás. Isso, me ajuda. Mas eu acho que essa questão do Thiago foi isso. Talvez segurar um pouquinho o salário e aumentaram aí o tempo de contrato dele. Ele acabou de fazer 33 também, tá, Flávio? Agora, isso. Março, abril, ele fez 33. Ele regula com Coutinho. Ele regula com o Felipe Coutinho. Quero falar agora sobre Rafael Tolói, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção Azzurra, e ele está livre no mercado, o contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Tolói tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salários, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa. Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Tolói a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano. Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Tolói. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza?